quando tu chega aqui na Austrália e tu cria o teu TFN, automaticamente o governo ele já gera uma obrigação para ti, que é fazer o tax. Tá. Certo? Sim. Então, independente de se tu teve renda ou se tu não teve renda, se tu ultrapassou os 18.200 ou não. Intercâmbio Austrália Podcast, mais um episódio maravilhoso pra vocês. Tava com saudade, faz tempo que a gente não aparece por aqui. Quando a gente aparece é pra vir com conteúdo muito legal. Hoje a gente tá fazendo um podcast que vai ajudar você, estudante internacional ou trabalhador dessa Austrália, porque o assunto é sério e eu trouxe nada mais, nada menos que uma especialista de peso. Será mesmo? Vamos ver se ela vai hoje nos ajudar? Muito bem-vinda, Sonia! Obrigada pela sua oportunidade. É um prazer estar aqui. Bom que você veio. A gente queria trazer ela já há um tempinho e é difícil conseguir um espaço. Mas ela falou, quer saber? Agora eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar. Agora é o momento certo, inclusive, né? O que tá acontecendo na Austrália? Por que você tá aqui hoje, mulher? Porque breve, né, estaremos aí na tax season. Então, quando que exatamente tem essa... Qual que é a season de declaração de impostos na Austrália? Isso? Vai me corrigindo, hein? Isso, Então, o ano fiscal aqui na Austrália, ele começa dia 1º de junho, dia 1º de julho de 2025 e ele finaliza agora dia 30/6 de 2026. Tá. Então, quando que acontece, né, a tax season, a procura das pessoas, né? Começa agora dia 1º/7 e vai até novembro mesmo, aquela loucura, né? Tem um período que a gente precisa encerrar? Qual que é o limite? Dia 30/6 de 2026 agora. Não, esse é o tempo que conta, mas para fazer declaração até quando? Então, se for a tua primeira declaração e tu acabou de chegar, tu não tens nenhum contato ainda com um tax agent, é dia 31 de outubro de 2026. Tá, então tem um tempinho ainda, mas é bom já agora entender como que funciona. Mas antes de mais nada, Suia, se apresenta pra galera, fala um pouquinho quem é você, como que é o nome da sua empresa, quem que tá aqui com a gente nessa parceria aqui, provendo informação real e oficial pra galera. Então, eu sou a Suia, né? Eu sou proprietária da Cabral Accounting. Ela existe há 2 anos, né? Eu criei ela porque na época eu queria liberdade geográfica. Você já trabalha na área há quanto tempo, já? Então, contadora eu já sou há 22 anos. Aqui na Austrália eu tô... O período que eu estou aqui, 10 anos. 10 anos. Já tem um pouquinho de experiência, né? Já dá pra ajudar a pouquinho. galera? Nossa, eu amo o que eu faço. Amo contabilidade, amo trabalhar com as pessoas, ouvir as pessoas, ajudar. Eu sou apaixonada. Então, como o assunto aqui hoje é sobre tax return, primeiro a gente precisa entender, né, do que de fato a gente está falando. Porque às vezes, para algumas pessoas é algum vocabulário novo. Então, você vai me corrigindo também, né, se eu não consigo explicar. Por isso que a gente trouxe uma especialista. Porque às vezes vocês mandam mensagem aqui para a agência. Gente, como que eu faço meu tax? Como que eu declaro isso? Preciso fazer. Gente, eu não sou especialista nisso. Eu sou especialista em intercâmbio. Por isso que a gente trouxe uma pessoa para realmente tirar todas as dúvidas de vocês. E a gente tem bastante pergunta aqui. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender algumas nomenclaturas desse assunto. O que de fato é um TFN na Austrália? Você consegue explicar pra gente? Então, o TFN é o Tax File Number. Okay. É um número que geralmente, quando tu chega aqui na Austrália, tu já aplica, né, para que tu consiga trabalhar, certo? Principalmente com o empregado, né? Como empregado. E esse número é bem importante. Inclusive, assim, na Intercâmbio Austrália, quando o estudante chega aqui na Austrália, a gente ajuda, né, a ele mostrar a ele aonde que faz esse tax file number, já prepara ele, porque é bem essencial para começar a trabalhar na Austrália, né? Sim, muito importante. Acho que uma das primeiras coisas que o estudante internacional deve fazer é realmente já entrar em contato ali com o órgão, que é o ato, né? Isso. E fazer o seu tax file number para poder se legalizar e trabalhar aqui na Austrália. Exatamente. Como vocês sabem, estudante internacional na Austrália tem direito a trabalho. Então, por isso que a gente também está trazendo esse assunto relevante aqui, porque é bem importante. Tá. Então, esse tax file number, a gente podia comparar no Brasil com o nosso CPF? Exatamente. Tá. CPF. É isso aí. Ok, legal. E que mais? A gente também tem uma outra forma que é bem famosa aqui, que eu já anotei aqui, eu tô com um checklist aqui para você,
ABN, vocês vão ouvir falar muito de duas formas que como a gente pode falar que a gente trabalha na Austrália? Isso. TFN e o ABN? Exatamente. E o ABN, o que é o ABN? Qual que, É pra que o, que serve? o Australia Business Number, né? É o número que tu também te escreve, né? Para poder ter um small business, para falar assim, né? E sabe o que é interessante aqui? O small business aqui na Austrália, ele é reconhecido como pessoa física também, não é isso? Exatamente. É como se fosse o MEI, eu acho, hoje no Prestador Brasil, de né? serviço? Pra pessoa prestar Exatamente. serviço. É. Então, o Tax Fala Number, ele é um CPF, mas normalmente a empresa utiliza para pagar o funcionário? Exatamente, é isso Seria aí. um pouquinho envolvido com uma carteira de trabalho? Exatamente, Um CPF, com carteira de isso. trabalho, é isso? É isso aí. Tá. E o ABN é como se fosse uma MEI. É a pessoa, um Exatamente. profissional que ele presta serviço e ele mesmo emite uma nota. Exatamente. Ele precisa emitir uma invoice, Tá. né? Para poder receber o pagamento e depois prestar conta com o governo. E é bem normal, né? Tanto o TFN como o IBN é bem popular aqui na Austrália. Muito comum, muito. Principalmente os estudantes internacionais, né, Suiana? Exatamente. Porque normalmente os estudantes internacionais eles não têm um emprego fixo quando chegam na Austrália. Então o ABN acaba sendo um pouquinho mais popular nesse início, em geral, tá, gente? Porque não é igual para todo mundo. Às vezes realmente você chegou na Austrália, uma empresa te contratou, tem ali um horário fixo e aí pode ser que seja pelo Tax File Number, né? Pelo TFN. Mas é muito legal o ABN também, porque às vezes você presta serviço para uma pessoa aqui, serviço para uma pessoa ali, e aí você emite essa nota de prestação de serviço. É isso? Exatamente, é isso. Top! Vamos lá, então. Por que é tão importante a gente entender desse processo? Porque, na verdade, o Tax File Number é para a gente declarar os impostos ou declarar as despesas? Explica aí. É porque, assim, ó, quando tu chega aqui na Austrália e tu cria o teu TFN, automaticamente o governo ele já gera uma obrigação para ti, que é fazer o tax. Tá. Certo? Sim. Então, independente de se tu teve renda ou se tu não teve renda, se tu ultrapassou os 18.200 ou não. Ah, tá. Então, peraí. Então, tá. Como que eu vou fazer esse cálculo aí? É interessante a pessoa já... Através do IBN, pelas notas, ela consegue fazer a soma, certo? Sim. E pelo Tax File Number, ela também vai ter uns olerites? Isso, é o pay slip, né? Ok. Ela vai receber o pay slip. Eu tô aqui... a gente tá interagindo aqui. Calma aí que é eu isso tô tentando aí. entender. Exatamente, ela recebe o pay slip semanal, quinzenal ou mensal, né? E quando chega o momento do tax, ela... Tem que declarar. Exatamente. E quem controla isso? Eu, que sou o empregado, ou o empregador que tem que controlar isso? Na verdade, pelo TFN, quem controla isso mesmo é o próprio empregador, né? Através de uma declaração que ele envia para o ATO, que é o Single Touch Payroll. Então, toda semana, ou toda quinzena, ou mensalmente, conforme ele vai pagando para o funcionário, ele tem que reportar essa informação para o ATO. Tá. Então, todo estudante internacional precisa declarar o tax return? Sim, com certeza. Todo estudante que chega aqui na Austrália, que começa a trabalhar e já tem uma renda, precisa sim. Se ele não trabalhou, se ele só veio para estudar, né, que pode ser caso de algumas pessoas, não precisa se preocupar, certo? Precisa também. Precisa declarar, mas vai declarar como not necessary. Como isento? Isento, isso mesmo. Eu não sabia. Isso, porque como ele criou uma obrigação quando tu aplicou o TFN, então tu tens que fechar o período fiscal. Tá. Então, ou como not necessary, ou tu vais declarar o mínimo que tu ganhou, sei lá, chegou 2 meses do ano fiscal finalizar. Então, tu vai declarar aquele valor, sei lá, 10 mil, 12 mil, tu não vai pagar o tax, né? Mas tu vai precisar declarar. Tu não vai pagar o tax se tu vier com visto de estudante. Porque se tu vem, por exemplo, com visto de work holiday, certo? Tu não é isento dos 18.200, tu já paga imposto em cima do primeiro dólar. Então, Peraí, já entendi, tem que pagar. Então, com visto de estudante, até 18.200, é isso? 18.200? Exatamente. Eu sou isenta. Exatamente. Se eu tivesse chego aqui, porque tem pessoas que assistem a gente com working holiday ou com outro visto, né? A pessoa já veio com um sponsor, de repente. Então, essa pessoa, ela já paga a partir do primeiro dólar. Não tem essa isenção até 18. Não, essa exclusividade do não pagamento, né? Da não isenção, é só para o Work Holiday Visa, né? Para quem não é Australia Resident para tax purpose. Tá. Mas o sponsor é normal. Normal, ele é um visto de trabalho, né? Combinado. Ótimo. Trabalhei apenas alguns meses. Acho que você já colocou aqui. Preciso declarar? Sim, precisa declarar. Mas só foi 2.
Vou ler algumas perguntinhas aqui que o pessoal foi mandando pra gente, tá? Se eu ganhei menos de 18.200, sempre recebo todo o imposto de volta? Então, é como eu falei, tu vais receber o imposto de volta, né, o refund, se tu não tiver nesse visto do Work Holiday Visa, Como certo? estudante internacional? Como estudante, como sponsor, recebe tudo. Normal. Uhum. Gosto de receber, Se não gosto de ficou dentro dos 18.200, né? Perfeito. Trabalhei para vários empregadores. Preciso informar todos? Com toda certeza, precisa. Mas eu preciso informar eles? Ou eu preciso informar para o ato? Isso, quando tu faz o teu tax, automaticamente, se for pelo Tax File Number, o ato já vai ter todas essas informações lá, né? Ele já vai trazer para o teu tax. Se foi pelo ABN, a pessoa vai lá separar, né? Por atividade ou por cliente, se ela quiser, né? E declarar tudo, com certeza. Vamos lá, gente. Eu gosto de receber, eu não gosto de pagar, mas tem que pagar às vezes, né? Tem que pagar sempre. No primeiro ano eu não paguei. Nossa, saudade, isento, hein? saudade de quando a gente fazia o Tava nosso isento, tax tava e nesse ganhava, aqui, ó, nesse valor. recebia um Depois- refund. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quer introduzir, Fá, que hoje tem Pode falar. Pessoal, a gente tá fazendo um podcast com plateia. Tem uma galera aqui, ó. 56 pessoas aqui e uma delas vai fazer uma pergunta. Faz alto, tá? Quais despesas podem ser deduzidas? Eu pergunto isso que é uma dúvida de muita gente. E principalmente a galera do onshore tem essa dúvida dele. Gabi, eu vi coleguinha dizer que se eu colocar até o meu curso, a tuition, né? A tuition fee, que é o valor do curso, é deduzido do meu tax. Isso é verdade? O que tá dentro, assim, da dedução, sabe? Então, as despesas que tu pode colocar no tax são todas as despesas relacionadas ao teu trabalho, certo? Sobre o curso, eu acho um risco, porque o teu visto está atrelado a esse estudo. Então, o ATO pode entender que não cabe o refund em cima dele, entendeu? E essa pergunta, ela tem um pouquinho a ver até com o que eu já tinha recebido aqui. E eu acredito que a gente já tem resposta, mas tenho que fazer a pergunta pra galera, senão depois eles vão me Claro. cobrar lá, tá? Posso deduzir o valor do meu visto? Aquela taxa que eu paguei pra imigração? Aquele dinheirinho Então- assim que a gente paga e dá uma chorada depois? Então, não, porque a despesa do visto, né, a renovação, a aplicação, ele é uma despesa pessoal tua, entendeu? Então, não, é a mesma coisa do aluguel. Su, eu posso colocar o rent no meu tax? O rent também é uma despesa pessoal tua. Tá, então eu tenho uma pergunta aí, porque esse é bem legal. A pessoa, o estudante pode trabalhar na Austrália, né? Tem uma permissão ali de uma hora reduzida, mas pode. E aí eu trabalho para uma agência de intercâmbio Austrália, e aí eu uso o meu escritório, tem um cômodo lá que eu uso para escritório. Eu não posso colocar parcial esse aluguel? Sim, tu pode utilizar a calculadora do ATO, ele disponibiliza para te fazer Tá. o cálculo, né? Bonitinho lá, tu consegue colocar parcial, sim. Consegue. Consegue. No visto de estudante. Então, se eu, Sim, se eu aham. realmente trabalho de casa parcial para esse serviço, eu posso utilizar uma parte pra Exatamente. poder deduzir. aham. Legal. E uma coisa, né? O fato de tu estar trabalhando de casa, o importante é que tenha, interessante, no contrato de trabalho, dizendo que a empresa tem algumas coisas, porque Ah, interessante, que é híbrido, que trabalha do... exatamente, bater time sheet, importante, Ok, né? tá. A pessoa está entrando, está trabalhando de casa, está fazendo, né? Igual quem trabalha com carro, um logbook, é importantíssimo fazer. Então, tu tens que ter, né? Todas essas Boa. informações, Sou Uber. Eu já tô... né? Vamos pro Uber agora. Sou Uber e uso meu carro para trabalho. As despesas ali, gasolina, essas coisas, eu posso bater? Com certeza, tudo, o insurance, o radio, o toll, pode sim, então com certeza. viu, gente? Inclusive, né, a compra do carro, né, tu pode depreciar, desde que esteja dentro das regras permitidas lá, né, até 20 mil tu pode fazer o write-off durante o ano fiscal, se não, né, se for mais do que isso, usar a vida útil, que é 8 anos, né. Tá, então eu vou pegar esse caso que é bem legal, porque tem muito Uber aqui na Austrália. Normalmente o Uber, eles fornecem o IBN, é isso? Através do IBN? Isso, através do ABN. Então, se eu tô mandando uma nota do IBN, então, ali certinho, através do IBN eu consigo criar esse vínculo com o Uber e fazer essas deduções, certo? Exatamente, sim, aham. Legal. Inclusive o Uber, né, quem faz Uber, né, o táxi, ele exige que tu esteja registrado por GST.
e recolha trimestralmente os 10%. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, que eu tenho outras perguntas. Então, você, mesmo com o ABN, ele pode registrar no GST ou não? Não, Não. é porque é diferente. O caso do Uber, ele é isolado, né? O Uber tá. ele já exige que tu seja registrado para o GST. Diferente das outras atividades. Nas outras atividades, a obrigação é quando tu tens um income maior que 75 mil. Então, mas é só pro Uber isso? Uhum. Interessante. O Uber existe. E aí é bom, né? Porque aí pode pegar o GST de gasolina, de tudo que investe no carro, vai trocar uma peça do carro, tudo que usa pro trabalho, você consegue ter isso de volta, né? Bom, muito bom. Ótimo, gente. Muito bom. Respondeu, Gabi, a sua pergunta? Você pode explicar pra gente o que é o GST? Sim. Posso, legal. sim, com certeza. Eu vou explicar de uma maneira bem clara, bem fácil. Tá. Que eu costumo fazer assim para ver se, né? Quando tu tá com o teu ABN registrado para o GST, então tu herda com o governo uma obrigação, que é o BAS, que é o Business Activity Statement. Geralmente o teu ABN ou ele é registrado trimestralmente ou ele é registrado anualmente, né? É o mais Comum, né? comum, exatamente. O que é o GST? Quando tu registra o teu ABN para o GST, automaticamente tu tens que avisar para o teu cliente que tu vais adicionar na invoice o 10%. Por quê? Porque o GST é um imposto que circula, então o teu empregador, o teu cliente, na verdade, né? O teu cliente, ele vai te pagar esse 10% e tu vai salvar esse 10% para quando chegar o período das declarações, tu enviar esse 10% para o governo. Ele seria um imposto de circulação de produtos e serviços ou não? O ICMS, estilo ICMS lá no Brasil, exatamente. Tu conhece o ICMS? Já ouviu falar? Meu Deus, desculpa. Só formação, na prática. Uhum. Exatamente, é tipo isso, é imposto que circula. Legal, top, ótimo, respondido. Bora lá que a gente tem mais pergunta aqui. Tá legal isso aqui, hein? Vamos ver o que a gente tem aqui. Do aluguel a gente já respondeu. Esse aqui é interessante. Quem será que mandou? Se eu não declarar uma renda, a minha renda, o que eu ganhei, né, seja de ABN ou taxa falando, o ato pode descobrir? Com toda certeza. Ele pode descobrir, porque hoje existe várias declarações onde a pessoa, né, envia onde o patrão, né, ou o cliente envia para o ATO, né, as informações. O empregador através do Single Touch Payroll e o próprio cliente através do TIPAR, né? Existem algumas atividades aqui na Austrália que o cliente tem que enviar para o governo quem ele pagou. Certo? É uma declaração até que começa agora dia 1º/7 e vai até dia 28 de agosto. O empregador manda. O cliente, porque é uma... Tá certo, tá certo. É porque aqui na Austrália, né, gente, a gente tem o hábito de achar que quem trabalha pelo ABN tem um patrão, né? Tem um empregador. E, na verdade, não, ele tem um cliente, se tu for pensar. Entendeu? Eu tenho um cliente. Presta serviço para exatamente. Né? Não deveria ter nenhum vínculo. Eu vou lá, presto serviço para aquela pessoa, estou indo embora, emitir invoice e é isso. Tchau. Claro que a gente sabe que na prática a realidade é outra, muitas né? Coisas, principalmente se tu trabalha pelo teu ABN, tu só tens um cliente. Então isso comprova um vínculo empregatício, né? Na real. Sim, com certeza. Quando você falou que que os seus clientes precisam entregar o TIPAR, né? Que ali ele declara quem que ele pagou, foi isso? Quem ele fez os pagamentos. E se por um acaso, ao contrário, você faz a declaração, mas o seu cliente não declarou, tudo bem? Tudo bem, porque o teu cliente, ele pode declarar num montante só. Aí eu trabalhei com eu tive 5 clientes, certo? Coloquei lá, eu ganhei, sei lá, 140 mil no total dos 5 clientes que eu tive. Então, lá vai como service, sei lá, trabalhou como pintor, né? Então, é um montante só. Não há necessidade de tu abrir, certo? Por cliente. Eu vou até abrir aqui uma outra coisa também, que era para eu ter perguntado no início, mas vale muita informação. O ABN, quando chega aqui na Austrália, a gente abre porque a gente acha que vai trabalhar. Eu vou trabalhar de cleaner, vou trabalhar de pintor, eu tenho uma oportunidade de labor. Mas no decorrer do tempo, a gente tem oportunidades em outras áreas. Como que a gente faz isso? Se a gente
coloca serviços gerais? Como que a gente, ou não precisa se preocupar com isso, ou é bom colocar um setor? Me dá uma dica disso. É porque assim, ó, o IBN também ele só é liberado quando tu abre ele com uma atividade que faz sentido tu ser um owner, entendeu? Tá. Né? Porque ele não vai te deixar criar, por exemplo, com o nome, vamos, sei lá, de um office manager. Tá. Não, porque office manager ele tem que ser um empregado, ele tem que ser um empregado pelo TFN, Sim. certo? Ah, entendi. Então ele já não deixa. Eu trabalho com várias atividades. Como é que eu faço isso no táxi? Primeiro, o IBN, quando tu cria, tu pode botar mais do que uma atividade, certo? Uhum. E quando tu vai fazer o teu táxi, tu podes abrir por income e tu podes abrir por despesas, entendeu? Principalmente se tu tá aqui na Austrália, onde tu precisa comprovar, por exemplo, experiência. Sim, então, isso é uma outra dica que eu ia falar, porque às vezes acontece muito, né? Vamos já Acontece. linkar aqui com o pessoal, porque a Austrália é cheia de oportunidades, né, Soia? A gente trabalha com intercâmbio com estudantes internacionais que todo momento tem oportunidades e, de repente, hoje, como estudante internacional, pode ir para uma outra oportunidade de trabalho, mudança de visto, e é importante essa posição estar alinhada, né? Em que Muito. momento ele também consegue fazer uma correção se ele esqueceu? Ah, esqueci, tô trabalhando... Como que é isso? Então, o que acontece? Eu acho que é bem importante, o próprio contador, né, tá sempre alinhado com o cliente, né? Porque qual é o plano dele? O que ele pretende? Eu quero aplicar eu tô atrás de um sponsor de pintor. Tu Já já tá tá atuando. trabalhando? Vamos botar a tua atividade principal Isso é legal. de pintura. Por quê? Porque o que acontece? Aquilo ali já vai valer como uma experiência, certo? E eles usam muito o próprio tax para isso, certo? Tem cruzado muito, né? A oportunidade de trabalho, de imigração com ato, né? Exatamente. Tem cruzado. Aham. E o ATO, se tu for retificar esse tipo de informação, ele te dá a oportunidade de retificar por tempo curto, não por muitos anos. Digamos, eu preciso de uma experiência de 5 anos. Talvez ele não te dê os últimos 3 anos, Tá. se tu modificar, Entendi. entendeu? E tu ainda levanta um red flag lá ainda. Pô, por que tu tá retificando aí as atividades? Tá. Né? Então, tem que tomar Quantas muito cuidado atividades quando eu tu vai retificar, né? Perdão. Quantas atividades eu consigo registrar no IBN? 2. Legal. Então, eu estou trabalhando com pintor, que é uma coisa que eu já estou buscando ali oportunidade na área, eu posso colocar, e de repente uma outra área que eu também estou atuando, certo? Legal. Isso é bom, gente. Tem 2, né? Mas duas posições no mesmo número? É porque são 2, dá para abrir. E você pode substituir, por exemplo? Sim, alterar, aham, né? não tem, nas 2 ali tu podes. Eu pergunto porque eu comecei trabalhando, eu abri o meu EBN como cleaner. E aí, hoje em dia, eu já não trabalho mais como cleaner, trabalho como support worker, mas através do meu TFN. Mas tem uma oportunidade de trabalhar como EBN, então eu posso... Fazer um update lá na função, com toda certeza. Ou adicionar, né, também. Porque você já tem as 2 opções, né? De repente adicionar. Tá até na declaração mesmo, né? Se dá pra alterar. Lembra pra Fran lá. Isso, tu consegue também alterar na declaração, mas para comprovação de visto, para imigração, se tu precisar, o ideal é que tu mude lá no ABR, que é um site que tem do próprio governo, tá? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se a gente respondeu. Porque se tu precisar imprimir, né, qualquer documento realmente que comprove. Mas o táxi já serve, né, gente? Hoje em dia. Ótimo. Vou fazer aqui uma pergunta, não sei se a gente já respondeu, porque fiquei confusa. Quais tipos de renda precisam ser declarados? Tudo que tu ganhou de salário. É a tua renda do ABN, do TFN. Se tu teve algum capital gain, né? Às vezes vendeu uma moeda aqui, tem uns ETFs. Se tu tens algum benefício do Centrelink, que ele é tributado, também tem algumas coisas que tu paga, parent leave, esse tipo de coisa. Deixa eu ver, o interest, Se eu vendi minhas criptomoedas, eu preciso declarar? óbvio que tu precisa declarar. Se tu Vai vendeu, dar. não só isso, se tu vendeu, se tu trocou, Tá. tá? Tu tens que, Tem que né? declarar, né? Não dá pra fugir. Entendi. Mas também não troquei, não tem. Só pra saber. Calma aí, que tem muita pergunta legal. Só pra arrumar aqui. confusão, não é? Só pra você, né? Você vendeu, então, ó, fica esperto. Fica esperto, porque o ATO já tá sabendo O quem Dani tem as vendeu, moedas. Dani ali, ó, tá vendo? Vendeu tudo. Zerou a conta.
A gente sempre coloca a culpa no Dani. Tá, então peraí, que a gente tem bastante coisa aqui. As meninas, eu sei que as meninas querem perguntar ali. Que tipo de despesas posso deduzir no meu táxi? A gente já falou, né? Quais? Todas relacionadas ao seu trabalho. Tá. É porque o que acontece, né, gente? No Brasil, a gente tem a visão... Como é que é a declaração de imposto de renda lá no Brasil? No Brasil, o foco são os teus bens, né? Por último, fica o que tu realmente ganhou de salário. Aqui na Austrália é diferente. Eles não estão... O foco não é o teu bem. O foco é todo o income, toda a renda que gerou, né? Tudo que gera uma receita. Tá. Exemplo, um investment property, certo? Tu estás ganhando, tu botou o teu apartamento para alugar, tu tá ganhando uma renda. O HO quer saber disso, né? Eu já sou resident permanente, então eu tenho ações nos Estados Unidos, tenho casa alugada no Brasil. Preciso trazer para cá os interests disso também. Preciso declarar. É o que eu tenho no Brasil? Tu tem muita coisa? Já não tenho Eu não mais. tenho nada. Não tenho mais. Eu não tenho nada. Acabou, né? Paguei o visto, já era. Exatamente. É isso. Então, exatamente, O HO, então, não quer saber se tu tens um apartamento onde tu comprou para morar. Não, isso nem entra no táxi. As pessoas me perguntam, Su, eu comprei um apartamento, entra no táxi? Tá, esse apartamento foi para alugar? Tu vais ter uma renda, né, com ela? Não vou ter. Então, não entra. Deixa eu fazer uma... Eu acho que como estudante, a gente muitas vezes fica perdido. Principalmente que a gente chega, a gente não tem muita renda, né? Então, assim, a gente pode colocar roupa, transporte, são coisas Os muito tickets, né, aquelas workers license. Exato, porque pra gente que acaba de chegar, você não tem muita noção do que pode colocar, do que você pode declarar. E pra gente, cada $50 faz muita diferença, né? Sim. Então, assim, no meu período, eu não sabia se eu podia colocar o meu transporte, se roupa que eu comprei, porque às vezes a gente compra uniforme, se vai trabalhar na obra, bem específico. Mas se você Tráfico trabalha control, né? como Tem bastante roupa. Traffic, Também você usa, você tem um gasto com roupa, material. É que o HO, tudo que tu usa, que tu compra, né, de uniforme, de roupas, né, que tu pode usar no teu dia a dia, ele não permite, né? Ele mal permite uma camisa preta de um garçom colocar, certo? O que ele permite? Roupas com logo, mas quem que vai comprar roupas com logo, né, gente? O empregador. Tu não vai comprar uma roupa com logo, né? Tu vai ganhar do teu empregador. Mas assim, sempre tem uma, né? Tu pode colocar, hoje eles dão um benefício, né? De $150 se tu não tiver nada assim, né? Mas é bem complicado mesmo, porque a regra tá ali e se a gente abusar, a gente é pego, Ele né? dá 1.150 é o quê? Por anual? Exatamente. Dá pra E, comprar assim, uma e sobre o cota, transporte, e sobre o transporte, quando tu trabalha pelo TFN, casa-trabalho, trabalho-casa, não é dedutivo de transporte, a não ser que tu tenha uma atividade muito específica que precisa levar as ferramentas. Eu tenho uma caixa de ferramenta, eu não posso levar no trem. Aí, então, o que acontece? O meu patrão, ele me dá allowance, ele me dá ajuda de custo, onde eu posso usar o meu carro para isso, né? Que é um car allowance ou uma travel, né? O que Insurance, essas coisas, não? não, é bem complexo, bem complexo. Importante, no ABN, a gente pode colocar essas reduções de transporte. O que acontece? No ABN, tu tens um small business, né? Então, tu consegue explorar mais, porque tu precisas ir atrás dos teus clientes, entendeu? Tu precisa ir atrás. Então, como é que tu vai? Ligando pro teus clientes, indo atrás, usando o telefone, usando o teu carro, né? Para poder ir atrás dos clientes. Sim. Então, tu consegue explorar muito mais pouco despesas, mais. com certeza. Caramba, né? Você já tá ali com uma empresa responsável. Exatamente. O teu patrão, ele tem que te favorecer boas condições de trabalho. Sim. A gente sabe que muitas vezes na prática isso não acontece, mas a regra é essa, regra né? é essa. Isso aqui é bem legal. Posso trabalhar com o TFN e o ABN ao mesmo tempo? Tu pode sim. Só fique atento à quantidade de horas trabalhadas que tu pode trabalhar por causa do teu visto, né? Mas tu pode trabalhar sim, com certeza. Outra pergunta legal foi, precisa emitir invoice quando trabalho no ABN? Eu acho bem interessante tu emitir invoice quando tu trabalha no ABN para um controle financeiro teu, né? Mas por que eu não poderia? Por que eu não deveria? Como que você controla? Porque tu pode controlar através do teu bank state, né? Teu bank statement tá ali, não é? Ok, porque Eu que acho muito interessante tu emitir, porque é uma forma de tu controlar, Com né? certeza, aham. É um É um controle, documento, é um né? controle financeiro Cliente também, também, né? para o cliente também, exatamente, né? Como que o empregador ele pode me pagar
sem eu emitir uma nota? Eu não sabia disso. Sim, o teu cliente pode sim te pagar sem tu emitir uma invoice, né? Ele vai ter pelo menos o teu nome completo, ele vai Tá. pegar com Ou seja, eu certeza trabalhei e pra ele. e o ABN, Ok, certo? eu não sabia que se eu não emitisse uma nota para uma pessoa, a pessoa poderia, ela declarar. Como que ela declara isso? Ele declara através do TIPAR, né? Que é o Tax Payment Annual Report. Que é Ok. aquela declaração que, como eu comentei no início, de 1º de julho até 28 de agosto, o cliente vai reportar para o ATO cada pessoa que ele pagou. Tem algumas atividades, né, que são, Isso que que eu ia tem as perguntar, obrigações, né, construção, delivery, courrier, TI, empresas de segurança e clean service também. Entendi. Falei delivery? Falou. Beleza, Não, essas é legal, empresas. isso aqui eu não sabia não, eu realmente não sabia, porque Uhum. eu para mim, na minha cabeça, sempre se eu prestar serviço para alguém, ou ao contrário, ou vice-versa, eu teria que emitir um documento, tá aí sim, né, legal, interessante. Aquela pessoa que ela não é organizada financeiramente, ela pode esperar o TIPAR passar, né? Depois do dia 28 de agosto, e lá ver se o cliente dela declarou ela ou não. Porque se a pessoa não consegue ir lá nos statements somar tudo que a pessoa recebeu daquele cliente, ela pode esperar. Se for dentro dessa área, Boa ele pergunta. vai fazer ele vai declarar. Eu não coloquei ali nenhuma invoice, me perdi, porque eu já tenho ali uma pessoa que eu presto serviço, já tem meus dados. Como que eu sei se ela tá declarando certo ou não? Então, voltamos no teu bank statement, tu tens que ter o controle disso, Então, ou através das tuas invoices emitidas, Tá. ou do teu bank statement, E, né? ai, eu vou longe, gente. E se eu identifiquei que tem alguma coisa que não tá É batendo? muito importante tu voltar no teu cliente, porque acontece muito erro. Tá, por isso que é Por bom a gente quê? ter o controle da nossa Aham. própria vida financeira. É, principalmente a gente na nossa cultura, o brasileiro tem muito nome igual, gente. Tem muito, 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 muito. Então, às vezes, porque hoje o correto é voltar, né, Pedir para corrigir. pro cliente e dizer assim, oi, me passa tua invoice, porque daí lá tá o teu nome certinho e o número do teu IBN, porque João Paulo da Silva tem muitos, né, gente? Aí o João Paulo da Silva, o João Paulo da Silva, tá, qual é o IBN? Para ter a margem é grande de estar jogando no João Paulo errado, porque daí, tipo, o contador ou a pessoa que está fazendo o bookkeeping lá, vai lá no ABN Lookup e coloca lá, João Paulo da Silva. Nossa, tem três. É verdade. Tem três, qual será? É. O correto é voltar na origem e perguntar, eu preciso da invoice, porque eu não sei qual o João Paulo, né? Porque nessa invoice... Importante isso. É muito importante. A gente controlar Dá isso, muita é legal. confusão isso, tá? É, imagina, o cara colocar 1 milhão que me pagou lá, não recebi nada. É tipar, gente. Ela explicou, né, o que é o tipar. Quer que eu explique de novo? Explica de novo. É uma declaração onde o cliente tem que repassar para o ATO dizendo quem que ele pagou durante aquele ano fiscal. Geralmente, os clientes, eles alocam isso na contabilidade deles como contractors, né, ou subcontractors. Então, o ATO, ele só valida a despesa no company tax desse cliente se ele reportar essas informações para o ATO. Principalmente construção civil, é muito normal. Né? A construção Sim, civil é muito muito. normal. Clean service também, Clean service, muito. Então é bem muito. normal. Uhum. Bem normal mesmo. É. Legal. Ó, agora coisa boa. Recebi dinheiro em cash. Aqui na minha mão, aquele dinheirinho. Dolinha na mão. Preciso declarar? O que tu acha, Sheila? Me fala, Acho que Sheila. não, acho que eu já vou ali pra Maier, vou gastar um pouquinho. Tu deve declarar toda a renda que tu ganhou trabalhando. Entendi, tá bom. Se você falou, a gente acredita. E isso, como que a gente faz a declaração desse dinheiro que você recebe, no caso? Porque, por exemplo, eu não tenho alguém para mandar um invoice, algumas vezes você não tem. Porque, como você falou, a pessoa que pagou pelo nosso serviço, ela pode fazer uma declaração. Mas se eu não fiz nenhum invoice, como que eu coloco depois na minha declaração? Através do teu bank statement. Tu vais ter que ir lá no teu bank statement, Camila, e puxar tudo que tu ganhou, tudo que tu recebeu. Não, mas cash, dinheiro na mão, não? Ou cash não, banco? cash tu vais dizer para contador, olha, eu ganhei 20 mil em cash, eu quero declarar aí porque isso vai me ajudar na minha experiência, então eu vou declarar esses 20 mil. Entendi. Então, a gente tem formas de receber, quando a gente fala cash, pode ser o cash que a pessoa transferiu direto e não tem nenhuma invoice, mas aí sim você declara, é isso? Sim, é porque assim, ó, o fato da emissão da invoice existir ou não, cash, dinheiro na mão ou não te tira
tira a responsabilidade de declarar o que tu ganhou de salário. Recebeu. Recebeu, não importa como foi a forma, né? Entendi. E se for cash, aí você só declara para sua contadora falando que você Exatamente, recebeu. isso. Ok. Não precisa, aí não precisa gerar nenhum documento, nenhuma invoice. É declarado como cash mesmo? Como cash. Entendi. Ou também se a pessoa depositou também, quero depositar ganhei em cash, mas eu depositei. Beleza, entra ali no bolo, na soma de tudo que a pessoa, né, recebeu. Ok. Trabalhando com ABN, vou receber refund? Vou receber... Refund? Depende. Se tu tá no programa do Single Touch Payroll, que é aqueles boletos maravilhosos que tu recebe trimestralmente, quando tu fez o teu tax e tu teve um payable maior que $1.000, o ATO te coloca no programa do Pay ID, não sei se vocês já ouviram falar, o povo adora receber essas cartinhas. Então, se tu paga antecipadamente o tax, e se chegou na hora do tax, o que tu declarou, né, foi menor, o que tu terias que pagar foi menor do que tu já antecipou, volta sim como refund. É a única forma de, através do IBN, de tu receber. Então, esqueci o nome. Pay ID? Pay ID, exato. Ele é opcional a pessoa pagar. Ele não obrigatório. é opcional. A partir do momento que tu envia um tax com um payable maior que $1.000, o ATO já te coloca nesse programa. Você deve pagar, então. Deve pagar, com toda certeza. E aí, na declaração, se for inferior, você só pega o valor De volta. que você já... Exatamente, tá? Porque geralmente as pessoas podem ir pagando o táxi a cada 3 meses, ou você deixa para fazer tudo no final do ano, ou é opcional, ou eles escolhem algumas pessoas para que elas paguem. É que o programa ele é automático, Camila. A partir do momento que o teu último tax, ele teve um payable maior que $1.000, eles vão te colocar nesse programa. Porque ele já faz uma provisão, Camila ganhou X income e ela gerou um payable de 1.000. Quero receber antecipadamente por trimestre o valor. Então, eles te enviam 4 boletos anuais. Legal, a Virginia aprendendo. Bora que bora. A Gabi fez até palmas, Fez. de tão feliz que ela ficou com essa porque ela informação. Tá atualizada já, né? Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que você respondeu também, que é o que seria aquelas cartinhas que eu recebo todo trimestre para pagar no ato. O que é isso? É cobrança mesmo? É isso aí, são os boletos maravilhosos para antecipar o tax do ano seguinte. Pergunta, todo mundo recebe essas cartinhas? Não, só quem realmente fez o tax e que teve um payable maior que $1.000. Isso depois de um ano, então. No primeiro ano, o estudante internacional não vai receber isso, porque não não declarou nada. exatamente, certo? Perfeito, gente do céu, é muita coisa. É muita coisa, muita informação. Nossa. Tá, aqui a gente também já falou, tá aqui, ó. Fiz investimentos sim em ações de criptomoedas, precisa informar? Precisa, Com né? toda certeza. Tá. Toda forma de renda, né, gente? Ganhou, teve renda ali, teve interest, tem que declarar. Porque eu acho que até uma dúvida como estudante, às vezes eu posso investir na Austrália? Porque às vezes a gente tem um visto tão curtinho, a gente não sabe nem se a gente pode investir aqui, né? Então, a gente recebe, claro, quando você coloca o dinheiro lá no banco, eles te pagam interest todos os meses, mas muitas vezes a gente nem sabe se a gente pode investir aqui como estudante. Tu pode investir sim, e uma coisa, aproveitando a tua pergunta ali, tu ganha, tem aquele interest, né, que tu recebe por manter aquele dinheiro na tua saving. Esse interest, ele vem automático pro teu tax, e tu paga imposto em cima dele, tá? Nada é de graça. Sim, no Brasil também, todos os investimentos que a gente tem, poupança, renda fixa, o imposto ele já vai ali sendo descontado. Isso. Ó, a gente acabou com essas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente, mas vamos abrir aqui um pouquinho mais. Foi muito legal, inclusive. Obrigada. Bastante coisa aqui que a gente deu pra organizar aqui as ideias. Vou fazer um brainstorm aqui com vocês, né? Se tem algum benefício, acho que se a pessoa pode escolher trabalhar no tax ou trabalhar na IBN, você vê algum benefício, alguma diferença, alguma dica ou não, é escolha pessoal, o que você acha? Olha, é um pensamento meu, né? No TFN, para te conseguir
ter refund, né? Uhum. Recolher mais dinheiro para ti, é um pouco mais limitado, porque a tua empresa tem que prover boas condições de trabalho e praticamente ela tem que te dar tudo que tu precisa, né? Então, já no ABN, tu fica responsável em recolher o imposto, mas a gente consegue, como é um small business, consegue trabalhar melhor as despesas. Não que a gente vai botar coisas que não faz sentido, não é isso, mas trabalhando né, tudo em cima da atividade que a pessoa faz, então a gente consegue explorar mais, né? Então, para poder reduzir tax, o ABN é a melhor forma, mas também tem a pessoa que é bem conservadora. Tem. Prefere ter uma É o férias perfil, paga. Exatamente, é muito perfil. Férias pagas, sick day, né? Se trabalhou, hoje no ABN, se tu trabalha, tu ganha. Se tu não trabalha, tu não ganha. Sim, sim. Né? As tuas férias, tá viajando pro Brasil. Tá ali, tá. Exatamente, né? Muito legal essa informação. Eu vejo muita preocupação de quem trabalha na IBN com a questão de pagar o imposto em um ano. O que você indica assim, para as pessoas que não são tão organizadas ou que de repente, né, para não ser pego de surpresa, já ir separando uma parte mensalmente num saves, ou tem como antecipar esse pagamento e já ir para... O que você indica? Então, para quem não é, né, não é boa financeiramente e guardar ali o valor, eu sugiro realmente entrar no programa do PayID, porque ele é forçado a pagar aquele valor, né? Então, se a pessoa não é organizada... Tem gente que prefere já Isso. logo pagar e... Tem gente que prefere guardar o dinheiro na save, deixando lá rendendo, né? E guardando. Entendeu? Então, assim, falando um pouco dos rates que mudou agora também, né? Que até 18.200 tu não vai pagar imposto. Então, mudou para 1º de julho, né? Tudo que tu ganhou acima de 18.201 até 45 mudou para 15. Tudo que tu ganha acima de 45.001 até 135, 30%. Então, se tu já sabe que tu ganha mais do que 45 mil aí no ABN, começa a guardar 30%. Né? O que tu conseguir colocar de despesas relacionadas à tua atividade é lucro. Né? O que tu ganha acima de 135 até 190 e 37, e se tu ganha acima de 190, tu já tens um sócio que é o HO, que tu paga 45%, É o caso né? da Camila. A Camila tá Camila, acima de 190. exatamente. Exatamente. O Dani, a Gabi. O que eu gostaria de falar também, que é muito importante, é sobre a isenção do Medicare. Isso é legal, né? Isso, gente, pode até colocar alto. A única pessoa, a única empresa que me instruiu disso foi a Cabral. Foi a Cabral. Isso daí é um ponto. Isso é legal, muito legal. importante, Fala muito então. importante para estudante. Porque Medicare, para estudante internacional, não tem direito, né? Aí que vem a pegadinha. Exatamente. Quando eu falo lá, tu quer fazer a isenção do Medicare conosco, tu quer aplicar por conta própria? Medicare, não, eu não tenho Medicare, eu sou estudante, né? Eu recebo muito isso, muito, muito, muito. E muita gente perde dinheiro com isso. Então, eu vou explicar de uma forma bem clara, que é o que eu gosto de falar, bem o nosso portuguesinho mesmo assim, né? Então, o que é o Medicare, né, gente? O Medicare é o sistema de saúde aqui da Austrália. Então, quem que pode se beneficiar de um cartãozinho verde nos hospitais, nos postos de saúde? Quem aplicou o PR ou quem nasceu aqui, certo? Então, usufruir desse cartão não é gratuito, é na hora do táxi que o governo australiano cobra dessas pessoas, né? Mas como nós somos Australia Resident para tax purpose, o HO na hora ele não consegue identificar no táxi quem realmente é australiano ou quem não é. Então, o que ele faz? Quando tu ganha mais de que 25 mil, acho que deve até ter mudado, mas vou usar o do passado, 25 mil, ele começa a cobrar de ti 2% em cima de tudo que tu ganha. Então, é muita coisa, né? Só que às vezes a pessoa vai fazer o táxi sozinha, ou vai, né? Não se atenta nisso, vai lá e o que é isso? Acaba pagando, tem um refund menor, por quê? Porque não observou isso. Né? Ele não usufrui. E é um valor alto ou um valor legal? 2% em cima de tudo que tu ganha. Ah, é muita ok. grana, entendeu? Então, tu fazendo a isenção, né? Hoje tá muito fácil, gente. Entra lá no MyGov, aplica lá rapidinho, sei lá, 8 semanas deve estar saindo, né? A cartinha dizendo que tu és isento Tem daquilo. que fazer uma aplicação antes, então. Tem que fazer uma aplicação. Então, agora é o momento, né? Eu sugiro, depois que a pessoa... Se ela... Agora, dia 20, já vai estar liberado para a pessoa já aplicar lá no MyGov. Tá. Eu acredito que dia 20 o próprio HO já vai liberar. Mas se a pessoa deixar para fazer junto com o táxi, eu sugiro que depois de 2, 3 dias, no máximo 4, ele já faça. Por quê? Porque hoje em dia o HO e o Medicare eles estão bem mais rápido, o HO e o Medicare. Né? Eles estão se falando mais rápido. Então, o HO ele pode ir lá e tirar a isenção do teu táxi
e gerar um payable para ti ou um refund menor, porque a aplicação não apareceu ainda para o Medicare. Então, ó, você vai olhar para aquela câmera ali e dar uma dica de ouro pra galera. Falar, você, estudante internacional, que está aqui na Austrália, faz a aplicação já. É o momento de fazer essa aplicação. Já fala ali que nós vamos pegar esse corte para ajudar a galera? Exatamente. Tem mais uma coisa que eu gostaria de te dizer. Às vezes, né, com essa notícia, de dizer, nossa, será que eu apliquei certo nos anos anteriores? Às vezes tu tens um dinheiro lá para receber que tu nem sabe, porque não foi aplicado, certo? Né? Então, procure um contador aí, procure a Cabral Account, que a gente verifica isso para ti. Então, agora é o momento de fazer essa aplicação de isenção, é isso? Sim. Perfeito. Top, muito legal essa informação, muito, muito bom mesmo. E aí, meninas, mais perguntas para nós? O que vocês acham aí? Eu acho que aqui eu cobri tudo. Eu acho que a gente sempre fica meio pensando, a gente que é estudante, quando será que eu vou receber de retorno e tudo mais? Porque então até os 18 mil a gente é Isento. E aí o táxi ele vai ser aplicado só no montante superior que... Exatamente. E aí, geralmente, 20, 25, quantos por cento a gente paga? Então, vamos lá. Se tu teve um salário até 45 mil, tu vais pagar ali de imposto 15%. Já estou falando da nova alíquota agora, tá? Se tu ganhou de 45 mil até 135, tu vai pagar 30. Claro que é uma tabela progressiva, né, gente? Tu vai fazer de 18.200 até 45, tipo, se fosse a alíquota velha de 16%, tu irias pagar 4.288. E tu tens que fazer a aplicação da diferença, que é 45, sei lá, a Camila ganhou aí 55. Dos 45 a 55... é o valor 10 mil. 10 mil vezes 30%. Dá quanto aí? 10 mil vezes 30%? 3 mil. 3 mil com 4.288. Então, em cima do meu income de 55 mil, eu vou pagar ali 7.288. Seria isso. Claro, não é que tu tens que pagar. Esse é o tax devido, certo? Tu vais colocar as despesas relacionadas à tua atividade para diminuir isso, certo? Quando é pelo TFN, essa situação, com certeza o teu tax já está todo pago pela empresa. Então, fica mais confortável para ti, né? Uma dica também que eu gostaria de falar é sobre o Tax File Number Declaration, aquele formulário que muita gente erra. Gente, eu fico assim, ó, apavorada a quantidade de gente que erra, quando vai preencher. Mas erra em quê? Isso é um ponto importante, porque quando você comentou ali do Medicare, que a gente tem que... Quer dizer, são duas informações. Quando a gente faz esse formulário, a gente tem que colocar... Que a gente, Australia Resident para tax purpose, a gente para fins fiscais. Exato. Quando a gente faz a declaração e tem essa isenção no Medicare, você puxou o quê? Não, nós não somos estudantes, então por isso. Então, você entende? São duas divergências que dá para pegar esse texto. Sim, exatamente. Mas é bem por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro. Porque para elas não são Australian Resident. Eu mando o táxi assim, nossa, tá errado aqui, ó, eu não sou australiano. A lógica, né? Aqui tu botou que eu sou. Não, mas para fins fiscais, nós somos Australian Resident. Tá nesse momento exatamente, aqui, né? Legal, para isso, para pagar eu posso, né? Para pagar, nós somos. Isso aí. Brincadeira, gente. Ai, muito esclarecedor. Eu só faltou aqui algumas perguntinhas que é bem engraçado a gente perguntar. Eu tinha anotado, mas eu não tinha colocado. Muita gente trabalha de casa, como a gente já tinha falado, e às vezes quer colocar algumas coisinhas que a gente paga, tipo Apple, coisas, sabe, aplicativos que a gente usa para trabalho. Eu posso colocar essas despesas, ChatGPT, eu tenho um aplicativo que é para o meu trabalho. Eu posso deduzir essas subscription, essas coisas assim? Então, a subscription, se eles forem relacionados ao teu trabalho, tu pode colocar sim, tá? Né? Geralmente, quem trabalha no TFN, a empresa acaba pagando, sim, né? Então, não faz sentido tu colocar, hoje, né? Muitas pessoas de marketing usam um Canva, por exemplo. Com certeza, está relacionado à tua atividade. Porque tu precisa do Canva para criar, né? Para fazer as coisas. Justifica, não justifica? Sim. O que não justifica? Eu sou traffic controller, eu comprei um computador. Justifica eu colocar um computador no meu táxi, mesmo sendo TFN? Eu não consigo justificar, entendeu? Eu consigo justificar para um TI, certo? Eu consigo, não é mais fácil justificar, mas então, por isso que é relacionado à atividade mesmo, né? O foco é o que gastou para o trabalho, tem que estar muito relacionado, né? Legal, hein? Pegando o gancho disso, qual a importância de guardar
as invoices, Total. né? Ah, Por isso é legal, 5 né? anos, aham. Tem Tem preguiça de guardar papel, é alérgica como Escaneia. eu, escaneia, tira foto. Hoje tem o Google Drive, hoje vai lá no e-mail Tax 2026, salva tudo lá, fica lá, entendeu, gente? É importantíssimo Tem que guardar, ter a né? invoice, com toda certeza, Legal. né? Que o ATO pode... Com certeza, porque se tu for auditado, o ATO, ele vai te pedir todas essas informações, tu precisa comprovar, né? Então, guarda por 5 anos isso, ou escaneia. Exatamente, Perfeito. Eu sugiro escanear, né, gente? Porque É, hoje porque o papel, E né, aquelas notinhas. se apagam, né? É. tudo. E alguma dica a mais pra galera? O que você acha aí? Que dá deixa eu dica que pensar. pessoas... Os erros comuns que as pessoas Os erros fazem. como lá no próprio formulário, o erro, voltando no formulário, como preencher o formulário lá do Tax File Number Declaration, tem uma questão também que muita gente erra, muita. Qual é? Que é a questão, acho que é a 8, que é pergunta, se, vou botar em português, você gostaria que seu tax fosse free? Yes ou não? Tem lá a pergunta. Não estou lembrada agora em inglês. Então, o que acontece, gente? Quando tu coloca yes, tu tá dizendo para aquele empregador que tu só trabalha com ele. Então, ele vai descontar o suficiente para pagar aquela folha. Entendeu? Tá. Se tu coloca não, ele vai entender. Opa, ela tem outro emprego. Então, eu vou ter que descontar o do outro emprego e de o mais meu. alguma coisa. Uhum. O que acontece? Qual é o trick disso quando a pessoa trabalha, por exemplo, em hospitality, que trabalha muito picado? Hoje eu estou numa, na outra, aí botou tudo como yes, tudo como tax free. Primeiro porque a pessoa entende que tax free é porque eu não quero que ele desconte nada. Não é isso que quer dizer, tá? Porque o empregador, ele segue uma tabela, né? O rate que tem por semana, por quinzena ou mensal. Então, o que acontece? Quando ele trabalha muito picado, ele botou yes, ou às vezes só um no, o que vai acontecer? Na soma do income anual, que é onde tu paga o imposto, tu acaba quebrando as pernas. Por quê? Falta dinheiro. Porque eu trabalhei com a Sheila, ganhei 10 aqui. Trabalhei com a Gabi, ganhei mais 10, certo? Trabalhei com a Suyan, ganhei mais 25. Só que aqui, foram em momentos diferentes. Aqui eu botei que ele era o meu único emprego, porque ele era o meu único emprego. Eu saí daqui e vim para cá. Também falei que ele era o meu único emprego, porque ele era o meu único emprego naquele momento. Sim. E aqui eu fiz a mesma coisa. Só que o que acontece? Durante um ano, né? Por exemplo, a cada 3 meses eu Exatamente. trabalhei para alguém. Exatamente, durante o ano. Tu tem que ficar muito atento sobre isso. Aqui descontou o suficiente para pagar essa folha, aqui descontou o suficiente para pagar essa folha, e aqui a mesma coisa. Só que o que aconteceu? Aqui, eu estaria na alíquota na primeira faixa, que seria, vamos colocar agora a nova faixa, 15%, certo? Só que somou 10 daqui, e sei lá, vamos botar aqui 30 daqui. Então, 10, 20, 30, eu fui para uma taxa, eu ganhei 50 mil por ano, eu fui para uma taxa de 30%. Sim. Então, dos 45 aos 50, os 5 mil, eu vou ter que pagar 30% em cima disso. Só que aqui a galera, eles só descontaram 15%. Aí, o que vai acontecer? A pessoa que vai fazer o tax vai ficar triste. Como assim? Trabalhei muito, não estou recebendo o refund? Entendeu? O que acontece também? Quando tu acaba fazendo desse jeito e tu não vai receber um refund legal durante o teu tax, o tax é uma coisa, gente. Ou tu paga durante o ano, ou tu paga no final. Sim. Quando tu resolve receber mais dinheiro durante o ano fiscal e o ITO receber menos, tu já tens que estar ciente que final do ano fiscal tu vais ter taxa para pagar. Mas, tendo essa atitude, tu teve um ano mais folgado. A gente sabe que a vida de Sydney não está barata, mas tu acabou recebendo mais dinheiro. E o ITO recebeu menos, certo? Quando é ao contrário, tu acaba tendo uma vida financeira mais enxuta. Por quê? Porque, poxa, o ATO tá pegando todo o meu tax. Só que tu corre o risco de não ter que pagar nada lá no final. Entendeu? Então, essa é uma perspectiva, né? Então, isso muito fala também como que a pessoa, se ela é mais conservadora, eu prefiro que o ATO já desconte durante a semana ou quinzena o tax para mim, para eu não precisar pagar nada lá pro ATO, porque eu odeio dever pro governo. E tem gente que é de boa. Eu prefiro ter uma vida financeira mais tranquila, porque depois o ATO parcela, gente. O ATO parcela em várias prestações. E dependendo da data, ele não te cobra nem juro. Isso é uma coisa interessante, né? E às vezes acontece,
Muitas pessoas às vezes não têm ciência, não têm aí acesso a esse conteúdo, ou deixou passar, não declarou, né? Tem como, não, puxa, eu tô 2 anos na Austrália, tô 3 anos na Austrália, e infelizmente não me atentei a isso, aconteceu. Como que eu faço para regularizar? Eu tenho como olhar o passado, eu tenho como regularizar? O que você indica para essas pessoas que infelizmente não fez o que tinha que ser feito no momento certo? Como que funciona? Gente, o momento certo é sempre o momento que tu soube que tu tens que declarar, Tá. certo? Procure a Cabral Account aí, que a gente te ajuda, né? Uhum. A verificar os anos anteriores, o que tem em atraso, né? Olhar como que tá a situação. Exatamente, né? Mas Não é tem difícil. Tem como regularizar, né? Eu sugiro não procurar um contador quando realmente está prestes a aplicar um sponsor, sabe? Um PR. Porque o que acontece, né, gente? Um PR é caro, um sponsor é caro. Se tem mais do que 1 ano de tax para fazer, tem as taxas do contador, que ele cobra por ano. Uhum. Tem o tax, se gerou, né, um payable. Então, junta todas essas dívidas, né, esses valores para pagar, fica caro, né? Sim. Então, por isso que é interessante tu fazer por ano fiscal, né? Se preparar, deixar né? em dia, exatamente, se preparar, né? Top, gente. E aí? Fechamos com chave de ouro? O que vocês acham? Já estão com 20 mil dólares na conta depois dessa? A Gabi ali já tá, ó. Já fizeram os cálculos. Eu já abri o meu show aqui pra ver uma coisa que eu falei, eu acho que eu fiz muita coisa errada. Mas dá tempo de corrigir. Dá tempo. Esse é o ponto. Suyan, queria agradecer a sua participação. Eu sei que esse momento do ano não é fácil, né? De pegar um tempinho seu, mas eu tenho certeza que esse conteúdo, da forma como a gente trouxe, né? Foi bem esclarecedor. A gente brincou aqui um pouquinho, a gente usou palavras, né? Que é do cotidiano de todo mundo, para poder trazer um conteúdo e situações e cenários que talvez você possa estar vivendo. Então, queria agradecer muito mesmo por você vir gravar esse podcast, que vai ser um sucesso, vai ajudar muita gente. A galera que tá aqui também, muito obrigada, né? Eu que agradeço, espero ter passado de uma forma clara, né, e simples, né, as respostas. E como Que que eu procuro seja- você? Como que eu te acho? Quero fazer meu tax hoje. Procura Cabral Account, tem o Onde? Instagram. Como que é o Cabral- Instagram da Cabral Cabral? Accounting Service PTY, procura lá. Tem o telefone também, tem É isso aí, bastante gente. canais. Tem o Facebook também. Procura a Suyan, Cabral Account, tem um Isso. time lá para ajudar, não tem? Tem uma Tem. galerinha lá. Tem. É isso aí. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem lá para eles. A gente, se tiver também conseguir esclarecer alguma coisa, estamos à disposição. Espero de fato que esse conteúdo seja relevante. Segue a Intercâmbio Austrália, porque olha, esse ano, 2026, a coisa tá boa aqui. Vai vir muito conteúdo bom. Então, muito obrigada. E se inscreve no canal para não perder nada. Até a próxima, gente! Uhul!